Abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 16, até o versículo de número 32. Está escrito assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vamos orar mais uma vez. Deus, sua palavra foi aberta e foi lida. Suplicamos que por graça e misericórdia, o Senhor venha falar conosco. O Senhor venha aplicar a sua lei aos nossos corações. Nós precisamos lhe ouvir. Precisamos lhe ouvir. Vem até nós com graça e rasga o nosso coração e coloca a verdade do Evangelho no profundo da nossa alma. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Quando nós pensamos em missão, na tarefa missionária, na obra missionária da igreja, nós somos obrigados a pensar em dois motivos prioritários. Fazemos missão em obediência à palavra de Deus, mas também fazemos missão como um ato de amor aos perdidos. Eu não posso afirmar que esses dois motivos que me levam, que te levam, que nos levam ao evangelismo e às missões são errados, porque eles não são errados. Eu faço missão, sim, para obedecer à palavra do Senhor, faço missão também em amor aos perdidos. Mas há um motivo muito maior do que esses dois que deve me impulsionar e lhe impulsionar nessa tarefa gloriosa de anunciarmos o evangelho da salvação a toda criatura. Nós devemos fazer missão para a glória de Deus e para o restabelecimento dessa glória em Cristo. E ao afirmar isso, eu sei que gera uma certa estranheza, mas para nós presbiterianos não deveria gerar. Porque num dos documentos de fé da nossa denominação, o breve catecismo de Westminster, na primeira pergunta já me afirma: qual é o fim do homem? Qual é o principal motivo da existência humana? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus. Então a missão deve ser motivada pela glória de Deus. Só que nós sabemos que a glória de Deus vem sendo usurpada. A glória de Deus vem sendo maculada. A glória de Deus está sendo manchada. Então compete a nós estabelecermos mais um motivo. Devemos fazer missão com o intuito de restabelecer a glória de Deus. Agora a pergunta que nos sai à mente, que nos salta aos olhos: como eu e você podemos dar glória a Deus ou restabelecer a glória de Deus? Essa é a pergunta que pretendo responder por meio da exposição do texto de hoje, com o seguinte tema: restabelecendo a glória de Deus. Olhe comigo no versículo de número 18. Antes de nós respondermos essa pergunta, nós devemos entender qual é o estado atual das coisas. Como Deus tem visto o homem e o que está derramado sobre a nossa realidade. Versículo de número 18 nos diz claramente que Deus está irado. A relação de Deus, o sentimento de Deus, a ação de Deus contra a humanidade é uma ação de ira. Versículo 18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deus está irado. Sua ira é manifesta do céu para a terra. E Deus está irado com motivos claros e justos. Deus está irado contra a impiedade, e a impiedade tem se propagado nos quatro cantos do mundo. Deus está irado e sua ira é contra a perversão dos homens. E os homens, a cada dia que passa, se transformam em mais perversos e pervertidos. Deus está irado contra todo tipo de injustiça que os homens cometem. E nós podemos quase que apalpar essa injustiça de tão forte, de tão presente, de tão real no mundo em que vivemos. Mas há um outro motivo pelos quais Deus está irado.
Olhe comigo do versículo de número 19 até o versículo de número 22. Nesse texto, Deus diz claramente que Ele está irado contra os homens, porque a sua glória foi usurpada. Versículo 19 diz o seguinte: porquanto a ira de Deus se manifesta do céu sobre a terra, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens, porque Deus manifestou os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. E não é de hoje não, é desde o princípio do mundo. E isto é reconhecido e reconhecível por meio das coisas que foram criadas. Os homens que deveriam conhecer a Deus, porque Deus se revelou, não conheceram ao Senhor. Deus transforma a humanidade em indesculpáveis. Versículo 20 diz: tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Aqui é o ponto central. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos os seus próprios raciocínios. Seu coração se obscureceu e se transformou em insensato. Inculcando-se por sábios, transformaram-se em loucos. E sua loucura chegou ao ponto de mudar a glória do Deus que não se corrompe em semelhança à imagem de homem incorruptível, de aves, de quadrúpedes e répteis. Vamos analisar esse textinho que nós lemos nos seus pormenores. Em primeiro lugar, Deus se manifestou aos homens. Está aqui no versículo de número 19 a 20. O que se pode conhecer de Deus é manifesto. Deus revelou seus atributos invisíveis por meio das coisas criadas. Por meio daquilo que Deus criou, por meio da revelação, por meio da natureza, por meio de tudo que existe, por meio de todas essas coisas que estão ao nosso redor, que a teologia chama de revelação natural, aquela forma com que Deus naturalmente mostra a sua existência, todas essas coisas foram reveladas para nós. Se nós formos um pouquinho sensíveis, nós perceberemos que cada obra de Deus, qualquer obra de Deus, desde um pequeno inseto, de uma pequena planta, até os grandes feitos da criação, como as grandes montanhas, as geleiras, ou o ventre da mulher gerar vida por meio da massa informe, e dessa massa informe gerar tecidos, olhos, pelos, cabelos, órgãos. Qualquer obra de Deus serve para mostrar a glória e a grandeza de Deus. Qualquer coisa analisada serve para revelar Deus. E há um texto histórico maravilhoso, lá no livro 10 das Confissões de Santo Agostinho, em que Agostinho começa a perguntar para a criação quem ela é, ou se ela é Deus, ou até mesmo se a criação não é Deus, quem é o Deus que criou a criação? No texto, Agostinho diz o seguinte: então, o que é Deus? Perguntei à terra, e ela me disse: eu não sou Deus. E tudo o que nela existe, tudo que existe na terra, me respondeu a mesma coisa: não somos Deus. Perguntei ao mar, então, perguntei aos abismos, perguntei aos répteis viventes, e todos eles me responderam: não somos o teu Deus. Busca-o acima de nós. Perguntei então aos ventos que sopram, perguntei a todo o ar, perguntei aos habitantes celestiais, e esses me disseram: estás enganado, eu não sou Deus. Então perguntei ao céu, perguntei ao sol, perguntei à luz e às estrelas, e tampouco elas me responderam:
não somos a quem procuras. Interroguei a imensidão do universo acerca do meu Deus. E ele me respondeu: não sou eu, mas foi ele quem me criou. Se eu perguntar a qualquer coisa criada, se eu perguntar ao mínimo aspecto da criação, esta criação vai revelar aquilo que Deus deixou de forma invisível. Isto é, seus atributos, seu eterno poder, sua divindade, invisível em si mesmo, mas totalmente visível nas obras da criação. E os homens, enxergando Deus nas coisas criadas, mesmo conhecendo Deus, não o glorificaram. Versículo 21 diz que eles, tendo conhecimento de Deus, a humanidade tem o conhecimento de Deus. Ela pode não saber quem Ele é, mas certamente ela sabe que existe um Deus, porque as obras criadas revelam o Deus invisível. Mas tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, não deram graças a Deus, se tornaram nulos, cegos e loucos. Na sua sabedoria mundana, mudaram a glória de Deus, pegaram a glória de Deus e macularam de tal forma, pegaram o Deus criador do universo e fizeram ele em semelhança de homens corruptos, fizeram ele em semelhança de aves, perverteram o santo, rebaixaram o puro, usurparam o divino, transformaram o Criador em criatura. E o nível mais absurdo da loucura da raça humana pode ser demonstrada até mesmo nos escritos meramente humanos. Existe um livro considerado por nós protestantes como apócrifo, como não inspirado, chamado Sabedoria de Salomão, que consta na Bíblia Católica. E esse livro, no capítulo 13, no versículo de número 11, diz o seguinte: um lenhador cortou e serrou uma árvore fácil de manejar. Habilmente ele tirou dessa árvore toda a casca, e com a habilidade do seu ofício fez dela um móvel útil para uso. Com as sobras do seu trabalho, cozinhou comida com que se saciou. O que ainda lhe restava não era bom para nada. Não passava de madeira torcida e toda cheia de nós. Contudo, ele a tomou e consagrou suas horas de lazer a talhar a madeira. Ele trabalhou sobre a madeira com toda a arte que possuía e deu à madeira a semelhança de um homem, ou um aspecto de um animal vil. Pôs-lhe um vermelhão, uma demão de uma tinta encarnada e encobriu-lhe todo o defeito. Em seguida preparou um nicho digno desta imagem e fixou a parede, segurando-a com um prego. Foi por medo que caísse que tomou todo esse cuidado. Porque sabe muito bem que esta imagem não pode ajudar-se a si mesmo, pois não passa de uma estátua que tem necessidade de um apoio. Mas quando lhe implora por bens, por casamento, pelos seus filhos, não se envergonha de falar ao que não tem alma, pedindo saúde àquele que as tem. Reclama vida ao que é morto, procura socorro ao que é débil. Para uma viagem, invoca o que não pode andar. Para um lucro, um trabalho, invoca aquele que não pode nada executar. Pede força ao que não é nem sequer capaz de mover as mãos. Esse é o relato da raça humana. Tendo conhecimento do Deus invisível, não o glorificaram, antes perverteram a Deus, transformando Deus em obras feitas pelas próprias mãos. Em imagem de réptil, de aves, em imagem do próprio homem.
A Bíblia diz claramente, versículo 20 é eloquente, dizendo: tais homens são por isso indesculpáveis. Sabe, irmãos, no dia do grande juízo, ninguém poderá alegar que é plenamente ignorante em relação à existência de Deus, pois basta olhar para fora que claramente veremos que alguma coisa existe. Pois bem, quais foram as consequências desse ato da humanidade? As consequências desse ato da humanidade foram os mais terríveis possíveis. C.S. Lewis diz, em uma das suas obras, algo sobre isso. C.S. Lewis diz que existem apenas dois tipos de pessoas no mundo: aquelas que vão olhar para Deus e vão dizer para Deus: seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus olhará e dirá: seja feita a sua vontade. Em outras palavras, quando os homens insistem em abandonar a Deus, Deus está totalmente disposto a abandoná-los e a deixá-los à própria sorte. Olha comigo o versículo de número 24. Deus entregou, por não glorificarem ao seu nome, Deus os entregou aos desejos do coração. Versículo 24 diz: por isso Deus entregou, note bem o que está escrito, Deus entregou tais homens à imundície. Pelas concupiscências do seu próprio coração, Deus os entregou para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Criador bendito e eterno e amém, é isso que o texto diz. O termo aqui que está em destaque é Deus os entregou. E como Deus poderia abandonar a raça humana? Por causa das ações da raça humana. A ira de Deus se revela na raça humana. A ira de Deus é derramada na raça humana. E por isso, Deus entregou o homem à imundície do próprio coração. Como os homens fizeram deuses e se julgaram sábios, Deus perverteu essa sabedoria em loucura. Deus os deixa adorando imagens mudas, a fim de ouvir a verdade eterna. Deus os deixou aos ídolos criados no seu próprio coração. Calvino já havia nos dito que o coração do homem é uma fábrica de falsos deuses. O meu coração, meu irmão, o seu coração, o nosso coração, ele constrói ídolos para substituir o grande Deus. Em termos bíblicos, ídolo é qualquer coisa que não seja Deus e que ocupe o espaço de Deus no nosso coração. Ídolo é qualquer coisa que não seja Deus e que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Um ídolo pode ser um objeto físico, um celular, um carro, uma propriedade, uma pessoa, pode ser uma profissão, uma carreira, uma posição, pode ser uma esperança, um amor, uma ideia, um prazer, um herói, um político, qualquer coisa que você ame mais do que Deus e ocupe o lugar de Deus no seu peito, é um ídolo. Deus entrega o coração do homem para guiar o próprio homem. E o coração do homem vai guiar o homem numa adoração desenfreada. O homem passará a adorar toda e qualquer coisa, menos a Deus. E eu já disse isso para vocês. Se você olhar uma academia, por exemplo, é um objeto de adoração. Futebol é um objeto de adoração. Tudo é um objeto de adoração quando ocupa o lugar de Deus. Em segundo lugar, Deus não entregou só o coração.
Deus entregou o corpo da raça humana. Os homens tiveram seu corpo entregue às trevas. Versículo de número 26. Por causa disso, por causa de não glorificarem a Deus, por causa de não darem glória a Deus, por causa disso, Deus os entregou. Mais uma vez, Deus os entregou. Deus entregou o seu coração, agora Deus entregou os seus corpos. Deus entregou a raça humana a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro. O que Deus está falando aqui, irmãos? Da promiscuidade homossexual que se aflora nos 4 cantos do território nacional e do globo. Deus os entregou a paixões do próprio corpo. E não foi só as mulheres, não, versículo 27, semelhante aos homens, Deus também os deixou e eles abandonaram o contato natural da mulher. Irmãos, eu não ouso dizer que daqui a pouco ser hétero será crime. Nós recebemos na escola dezenas de pais fugindo dessa ideologia de gênero que coloca crianças de 12, 11 e 10 anos para experimentarem o homossexualismo, o bissexualismo ou qualquer outro tipo de nomenclatura que tais perversões venham a se chamar. Os homens se inflamaram entre si, cometeram torpeza. O texto não poderia ser mais claro. E não adianta a militância gay dizer que nós, os evangélicos, nos apegamos ao Antigo Testamento. Estamos aqui em Romanos capítulo 1. Paulo diz, homens com homens. E estes receberam sobre si a merecida punição. Irmãos, se nós olharmos para a história, veremos que todas as culturas que nos antecederam e que começaram a apoiar, incentivar, começaram a normalizar os fenômenos de gênero e transgênero vieram a ruir. Roma caiu, os helênicos caíram e todas as demais culturas que mudaram essas coisas caíram. E sabe quem está dizendo isso? Uma mulher chamada Camille Paglia, feminista, ateia e lésbica. Até mesmo entre os pagãos se tem a realidade de que um mundo onde a carne deixa o seu uso natural pelo uso antinatural, esta sociedade se destrói. Deus deixou os homens entregues às suas paixões carnais. Deus deixou os homens com um desejo ardente no próprio corpo, pelo corpo de outro semelhante. Deus os abandonou e eles cometeram torpeza. Eles cometeram estes atos. Nós estamos vivendo uma explosão de doenças sexualmente transmissíveis. Uma pesquisa norte-americana diz que é possível um homossexual ter em torno de 300 parceiros no decorrer da sua vida. Em terceiro lugar, Deus entregou o coração dos homens, Deus entregou o corpo dos homens, Deus entregou a mente dos homens. Versículo de número 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o que diz o resto do texto? O próprio Deus os entregou. Terceira vez, Deus os entregou. É a terceira vez do texto. Deus os entregou. Entregou ao quê? A uma disposição mental reprovável. Entregou o coração dos homens aos próprios homens, entregou o corpo dos homens aos próprios homens,
e entregou a mente dos homens para os próprios homens. Deus entregou a mente dos homens. E quando a mente dos homens está entregue, os homens fazem do errado o certo e do certo o errado. Você não tem essa sensação de que o mundo está de perna para o ar? Você não tem essa sensação? E não precisa ser um crente evangélico. Basta ser uma pessoa que enxerga o mundo. Cada dia que passa, parece que o certo se tornou mais raro, mais difícil, mais caro. Que Deus tenha piedade de nós. Quando os homens abandonam a Deus, Deus os deixa à própria sorte. E ao deixar os homens à própria sorte, os homens começam a criar verdades. Não é assim esse mundo? Cada um tem sua verdade, respeite a verdade do outro. Mas se todo mundo tem sua verdade, significa então que nenhuma delas é verdadeira. Porque no fim das contas, tudo aquilo que é, ao mesmo tempo, passa também a não ser. Deus abandonou ao erro. Deus abandonou a mente ao erro. Deus abandonou o pensamento. E o que os homens começaram a praticar? Olha a lista aterrorizante. Olha a lista que nos causa arrepios no versículo de número 28 até o versículo de número 31. Os homens começaram a praticar todo tipo de injustiça, todo tipo de malícia, todo tipo de avareza, todo tipo de maldade. Os homens começaram a viver possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição, sem misericórdia, sem Deus e sem nada. Esse é o relato daí de fora. Saia daqui. Esse é um bairro residencial, é bem verdade, mas nós temos vários estabelecimentos comerciais. Saia daqui e veja qualquer um daqueles jovens. Você vai perceber que o relato bíblico parece que foi escrito há 15 minutos atrás, por uma pessoa que olhava pela janela. Deus abandonou o coração, o corpo e a mente. Mas quando a gente olha esse texto, é bem comum que eu e você fiquemos até com um pouco de dó, sabe? A gente olha e fala assim, nossa, meu Deus do céu, o Senhor abandonou esses homens. Então eles não são tão culpados assim. Se o Senhor abandonou, não tem o que eles fazerem. Talvez você olhe para esse texto e sinta até um pouco de dó. Mas antes que isso cresça no seu coração, eu preciso, como um machado que fere a árvore a fim de derrubá-la, eu preciso derrubar tal pensamento. Vá lá até o versículo de número 32. Ora, é como se Paulo adivinhasse que nós olharíamos e falaríamos assim, que dó desses homens. Ora, não tenha dó, pois eles, conhecendo a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Não tenha dó. Eles sabem que é errado, o seu coração os acusa e eles aplaudem o erro. Então nós temos que concluir essa sentença voltando lá para o versículo de número 20. A última parte. Tais homens são por isso indesculpáveis. Qual a solução para a humanidade? Qual é a solução para essa humanidade terrível e caída que a gente vê no texto e que a gente vê pela janela da vida? Seja a janela da vida da janela da sua casa, seja a janela da vida que é o seu televisor, ou seja a janela da vida que é o seu celular por meio das redes sociais. Independente da janela,
A cena da humanidade é esta. Qual é a solução para essa humanidade? A solução para essa humanidade é ela voltar a glorificar a Deus. Eu não sei se você percebeu, mas de maneira muito proposital, eu deixei os 2 primeiros versículos que eu li para depois, eu pulei eles. Eu preferi dar a má notícia. Eu preferi dar primeiro o remédio amargo e depois dizer que ele poderia curar. Leia novamente comigo aí os 2 primeiros versículos do texto. Versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. Se a ira de Deus se revela do céu contra a terra, a justiça de Deus também se revelou do céu para a terra. A diferença é que a ira de Deus é a sentença de Deus, mas o amor de Deus, a justiça de Deus, ela é revelada no Evangelho ou na boa notícia da salvação. Da mesma forma, Deus revelou a sua ira, Deus revelou a sua misericórdia. O homem, tendo conhecimento de Deus, não o glorificou como Deus. A solução para a raça humana, então, é voltar-se a Deus por intermédio do Evangelho de Cristo e recuperar a glória de Deus. Essa é a solução para a humanidade. Esse é o antídoto que essa humanidade caótica, carente, caída necessita. O remédio amargo que essa humanidade rejeita nada mais é do que favos de mel na boca daquele que o engole. O Evangelho é a justiça de Deus, operosa e operante em misericórdia. O Evangelho é a justiça de Deus sendo revelada na terra. Então a pergunta que nós fizemos lá no início: como podemos recuperar a glória de Deus? Como podemos restaurar a glória de Deus? Se a solução para a humanidade é a glória de Deus, como eu e você podemos restaurar esta glória? Através da pregação do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O Evangelho é o poder para salvar qualquer um, primeiramente o judeu, depois o grego, qualquer um. O Evangelho é o poder de Deus para transformar vidas e vidas que estão aí abandonadas ao seu próprio coração, à sua própria carne e à sua própria mentalidade. Deus mesmo sentenciou a raça humana e Deus mesmo curou a raça humana por meio do Evangelho. Restaurar a glória de Deus é empunhar mais uma vez a bandeira do Evangelho. Eu me lembro de um tempo que o povo de Deus era chamado de povo do livro. A gente saía de casa, alguns até cantando, com suas Bíblias debaixo do braço, e íamos para a igreja. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu sei que a Bíblia no seu smartphone é útil, mas em nome de Jesus, tenha coragem de pegar o velho livro, colocá-lo debaixo do seu braço e sair para a rua empunhando uma bandeira sobre a sua cabeça de que você é evangélico e que você segue o livro. Tenha coragem de anunciar a esse mundo caído que o Evangelho ainda é o poder de Deus que transformou a minha vida, a sua vida, as nossas vidas, e é capaz de transformar qualquer tipo de vida. Não tenha medo da sua missão e da sua função. Sabe qual é a sua função nessa história toda? Se o grande
caos da humanidade é que a humanidade perverteu a glória de Deus. A grande tarefa dos crentes redimidos é restaurar a glória de Deus, empunhando o evangelho. Então, por isso, meu irmão, não se envergonhe do evangelho. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha do que te salvou. Não tenha vergonha. O mesmo Agostinho, lá no livro das Confissões, no mesmo livro, ele diz algo que deve calar no nosso coração. Agostinho disse o seguinte: o que sei, Senhor, é que sem sombra de dúvidas te amo. Feriste o meu coração com a tua palavra, e então te amei. Ó céu, a terra, o céu, a terra, e tudo que neles existe, todas as partes me dizem que eu devo te amar, e não cesso de repetir que eu devo te amar. Então, te amo. Agostinho diz que a única forma de restaurar a glória de Deus entre os homens, a única maneira de restaurar a glória de Deus nesse mundo caído, é não se envergonhando do evangelho. E a única maneira de não se envergonhar do evangelho é amar o Deus do evangelho. E sabe como você pode se apropriar ou demonstrar esse amor? Como está escrito: o justo viverá por fé. Você não precisa mostrar por meio de peregrinações, por meio de procissões. Você não precisa demonstrar por meio de lacerações, de flagelo no seu corpo. Você não precisa fazer sacrifícios físicos para demonstrar que você ama a Deus e não se envergonha do evangelho. Você só precisa crer. Basta crer em fé que o evangelho é o poder de Deus para salvar. Que Deus, o Deus da Bíblia, é o Deus a quem se deve amar. Que o evangelho é o antídoto para a raça humana caída. Qual é a tarefa, então, ao sair daqui? Não se envergonhe do evangelho. Se você sair daqui e parar no supermercado, talvez você tenha que comprar alguma coisa que você esqueceu lá nos corredores. Não se envergonhe do evangelho. Cante louvores. Chega na beira do caixa. Olhe para aquele menino ou para aquela menina pervertido, cujo coração foi entregue à própria sorte, cujo corpo está entregue às paixões, cuja mente é louca. E diga a essa pessoa que o evangelho transformou a sua vida e ainda pode transformar. Se você sair daqui e parar no posto de combustível, não se envergonhe do evangelho. Não é colocar um adesivo no carro dizendo propriedade de Jesus, não é isso. Mas é anunciar que o evangelho te salvou. Anunciar que esse evangelho que te salvou te fez amar. E anunciar que esse amor te faz viver por fé. Faça isso hoje. Faça isso amanhã. A raça humana carece de verdadeiros missionários. Eu comecei o texto dizendo que há dois motivos que são verdadeiros para fazer missão, mas não são totalmente suficientes. Desses dois motivos, um é obediência, o outro é amor. Eu gostaria que você saísse daqui nessa noite com a certeza de que o grande e real motivo para você fazer missão é anunciar a glória de Deus para um mundo que a perverteu há muito e muito tempo. Se tu, um missionário, anuncia a glória de Deus, não se envergonhe do evangelho e viva por fé.